Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Dafis e antes de mais nada eu vou pedir para você comentar, opinar, fica à vontade e também, se possível, curtir e compartilhar esse vídeo. Esse vídeo eu falo sobre a questão de tipos de governo, claro, de uma forma bem resumida, mas já lhe fazendo uma pergunta. O que é pior? Um governo comunista, um governo populista ou um governo totalitário? É uma pergunta difícil, talvez. Governo totalitário talvez é o que nós vemos na China, né, onde não há sequer assim, onde o cidadão não tem assim tanta liberdade. Haja vista que, por exemplo, as redes sociais chinesas são controladas pelo governo. Ou seja, tudo que você, cidadão, né, faz, e o governo tem que saber. Então, um regime totalitário. Um governo comunista. O governo comunista, ele não tem o total controle sobre a sociedade, porém ele cria uma divisão de o rico e o pobre. Né? Dentro da ideologia do comunismo, a ideia é que se haja igualdade, né, perante a sociedade. Igualdade financeira, igualdade econômica, de educação. Essa é a ideologia que é pregada, né? Não necessariamente na prática isso é feito no comunismo. Então, sempre existe essa questão do dominador e do dominante. Aliás, do dominador e do dominado. Dominante também do lado do dominador. Então, indo por esse viés, o comunismo ele é bom ou é ruim? Né? No sentido de que existe ali a divisão. Né? Então, o nós contra eles, os ricos contra os pobres. Então existe ali uma divisão de classe. E também o populismo, né? O populismo que eu entendo que talvez possa ser pior. Por quê? Um governante, ele cria uma narrativa e diz, se você é contra o povo, é contra mim. Se você é contra mim, é contra o povo. Então, é uma pergunta difícil, claro, muito complexa, mas se analisarmos nos últimos governos, infelizmente vivemos mais o populismo, inclusive o último, onde a massa, né, ela entende que aquele governante ele é quase que um salvador da pátria, inclusive nesta eleição, na eleição deste ano e para os próximos governos, há uma expectativa, infelizmente, de haver novamente a continuidade de um governo populista, né? Onde o governante diz, se você é contra a mim, é contra a sociedade, ou se você é contra a sociedade, você é contra mim. E a sociedade olha, e agora? Né? Havia um populista lá atrás, e há um populista agora. E como seguir? Claro, aqui no Brasil fica a pergunta da terceira via. Mas seria uma solução assertiva? Terceira via, quem? Quem seria essa figura do terceira via? Muito complexo, muito difícil, mas tenta entender isso. O que é pior, um governo comunista, um governo populista ou um governo totalitário, como é feito, por exemplo, atualmente na China. Valeu, dá um curtir, dá um comentário. Eu sou o Arthur Dafis, forte abraço.